Muito bem, já passou da meia-noite, já estamos em dia de eleições. Hoje é o dia do cidadão de bem votar, né? E como existe um enorme risco de um partido de esquerda, né, explicitamente de esquerda, voltar, né, ao poder executivo, né, não que o país já não esteja sendo governado por outros partidos de esquerda que atuam nos bastidores ou por autoridades públicas que colaboram, né, direto ou indiretamente com um regime de esquerda, né, no país. Mas, por exemplo, com a volta do PT, a coisa vai ficar explícita. Vai ser uma fachada esquerdista que pode ser porta de entrada para outras porcarias da esquerda, entende? O menos pior é o Bolsonaro, né? Então, como existe esse risco, eu creio que é importante voltarmos a tocar no tema história do comunismo, história do socialismo, história dos movimentos de esquerda. E, no meu caso aqui, hoje, eu quero iniciar de uma maneira bastante peculiar, né? Estou trazendo aqui para o vídeo, e, novamente, esse livro aqui. É um documento histórico, vamos dizer assim. Jaime Sottchuk, já falecido, é um jornalista brasileiro que foi militante da esquerda, sobretudo durante o período militar. Este livro aqui foi escrito no início dos anos 80, portanto ele é do período militar ainda. E o título é Um Repórter Brasileiro no País de Evan Roxa, né, que foi um dos ditadores comunistas da Albânia. Né? Então, Socialismo na Albânia. Então, esse livro, assim, ele é um livro histórico, né, informações históricas, jornalísticas e propagandístico. Eu estou relendo o livro, porém, né, diante de alguns comentários que surgiram em outros vídeos que eu produzi no canal, né, uma pessoa supostamente inteligente, autodeclarada ateísta aí, né, acaba sem perceber sabotando a si mesma, né? Então, com afirmações que são bastante esdrúxulas, né? Não me dirijo aos autodeclarados ateus aí da internet, que são pessoas inteligentes, sensatas, honestas. Estou me dirigindo àqueles que estão tão convencidos da sua inteligência quanto uma criança de creche está convencida, né, de que ela está compreendendo a vida. Né? Então aqui, eu vou ler na íntegra um capítulo que é bastante curto, mas é muito atual, né, desse livro, que é Um País Sem Religião. Então tá. Em seguida eu vou tecer alguns breves comentários, ok? Então, Um País Sem Religião. Toda cidade albanesa tem alguma igreja ou mesquita. São prédios antigos, hoje incorporados ao acervo histórico do país e utilizados como museus, centros esportivos, teatros, etc. São lembranças do passado, quando existiam organizadamente as religiões muçulmana, católica e ortodoxa grega. Desde 1967, porém, a Albânia tornou-se um país, o único país do mundo onde não há prática religiosa, proibida pela nova Constituição de 1976. Bom, só um parênteses aqui, parece que isso aí já caiu. Desde o início dos anos 90 a coisa mudou, essa Constituição mudou, né? Mas não mudou significativamente a situação das pessoas religiosas lá, né? O país comunista é assim. Desde a Guerra de Libertação, as religiões vêm sendo acusadas de tudo, o que era facilitado, segundo explicou um professor de história em Tirana, né, uma das cidades da Albânia, pelo fato de serem extremamente avessas às modernizações e reformas que o socialismo impunha. As igrejas, especialmente a católica e a ortodoxa, eram grandes proprietárias de terras e, por isso, eram contra a reforma agrária e conseguiram atrasar sua implantação em algumas áreas. Como as áreas de reforma progrediram mais rapidamente, dizia-se aos retardatários: a culpa é da igreja. De 1944, quando os albaneses iniciaram a revolução, a 1967, quando as igrejas foram definitivamente fechadas, vamos dizer assim, somou-se 23 anos de intensa luta ideológica pelo Partido Comunista e o Estado contra as religiões, né, que foram tendo sua liberdade de ação e influência reduzidas ano a ano.
O golpe de misericórdia foi iniciado em 1967 pelos estudantes da cidade litorânea de Dürres, a 40 quilômetros de Tirana. Nas escolas, eles decidiram iniciar a campanha contra as igrejas e assumiram o compromisso de levar a discussão para as suas casas. Tiveram de imediato total apoio do Partido Comunista. Logo em seguida, a campanha teve a adesão dos estudantes de Shkodra, no extremo norte do país. Manifestações de todos os tipos começaram a ocorrer no país inteiro, logo ganhando a adesão dos trabalhadores. O slogan central da campanha, que à época era escrito nos muros, era "Queremos as chaves". Não tardou muito e as igrejas começaram a ser invadidas. Veja só, né? Qualquer relação com a atualidade do Brasil é mera coincidência, não é? Em muitas delas, a maioria católicas da região de Shkodra foram descobertos, segundo o governo local, pequenos arsenais, o que foi apontado pelo mesmo governo como uma comprovação das suspeitas de que esses religiosos mantinham ligações com organizações contra-revolucionárias e fascistas. Ou seja, você não sabe se houve o arsenal ou se ele foi plantado lá. Você simplesmente tem uma acusação, que é assim, em país comunista é assim, basta haver uma desconfiança para ela virar fato, e esse fato ser convertido em prisão, tortura e morte do suposto dissidente. A partir daí, as coisas ficaram ainda mais fáceis e o governo contou com enorme apoio popular para fechar as igrejas. Aos religiosos foi dada a possibilidade de ingressarem na produção. Veja só. É que o comunismo, né, em países comunistas, as pessoas têm que acreditar numa única religião, que é o Estado. Ou seja, elas têm que ser ateístas e acreditar na força materialista do Estado. E elas não têm mais que justificar a vida, então elas se tornam meros agentes produtores, agentes que pensam de forma extremamente racional, ou seja, se desumanizam, né? O governo levanta 3 argumentos para justificar o governo levanta 3 argumentos para justificar a medida. Ideológico. A religião não casa com o materialismo histórico, com o marxismo-leninismo. Político. As 3 igrejas que conseguiram se desenvolver no país tinham sua origem no imperialismo, veja só. A católica no Império Bizantino, a ortodoxa foi levada pelos gregos e a muçulmana significava a marca de 500 anos de dominação turca. Justificativa social. As 3 religiões, né, católica, ortodoxa e muçulmana, eram extremamente reacionárias do ponto de vista social, com seus preconceitos, normas rígidas, etc. Um partido comunista criticando as normas rígidas de qualquer instituição é uma piada, né? A intensificação da guerra às religiões coincidiu com o período em que o partido dava prioridade à luta pela libertação das mulheres. Veja só, né? Qualquer relação com a atualidade do Brasil, mera coincidência, né? Com a realidade do mundo. A região de Shkodra, uma cidade de 50 mil habitantes, foi a que teve maior influência católica. A maior igreja da cidade sofreu adaptações e hoje é um ginásio de esportes, onde se realizam competições de basquete, vôlei, etc. Ao lado da igreja, um edifício que servia de convento foi transformado em hotel para os desportistas. Há algumas ruas dali, no bairro histórico da cidade, está o Museu do Ateísmo. Veja só, Museu do Ateísmo, em cuja entrada está cunhada a célebre frase de Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Essa frase aí, ela é muito tirada de contexto, gente. Porque é uma tese que ele fez contra o Hegel, né, criticando a filosofia do Hegel. E lá ele coloca, não bem criticando, né, mas meio criticando, meio corroborando.
E ele coloca lá no meio da tese essa frase, a religião é ópio do povo, não no sentido de que as pessoas, na modernidade, as pessoas se... Né, as pessoas, vamos dizer assim, vivem as suas religiões como um ópio, ou seja, como uma coisa inebriante, uma alucinógena. Não, ele não acredita que as pessoas estejam... muita gente acredita nisso, nessa putaria de que o Karl Marx estava apenas criticando a modernidade, como a modernidade se relaciona com as religiões. Não, para Karl Marx não importa se a religião está sendo bem exercida ou não por quem quer que seja. Para Karl Marx, que era um ateísta, sim, qualquer religião é apenas ópio, é apenas uma droga alucinógena. Tá? A maioria das peças expostas é de armas e documentos que buscam provar o envolvimento dos religiosos com a luta contra-revolucionária ou desmistificar santos supostamente milagreiros, cujas imagens, hoje em exposição, outrora brotavam de cujas imagens, né, hoje em exposição, outrora brotavam sangue ou coisa parecida. Então, quer dizer assim, é uma coisa mais seletiva do que essa para contar a história da igreja, por exemplo, na Albânia. Quer dizer, isso aqui é crime, gente. Então, que eles pegam, assim, algo que você não sabe se havia uma movimentação contra-revolucionária nos bastidores da igreja ali. Você não sabe disso. É só o que o governo diz, mas a gente sabe que qualquer ditadura comunista, né, todas as versões da realidade estão acima dos fatos, porque tudo tem que andar conforme a lei deles, não conforme a realidade tal como ela é, entendeu? O comunista é assim, por exemplo, é por isso que você vê o PT, né, no caso o Lula, sempre falando só dos seus objetivos, não da realidade concreta. Você vê que o Lula fala isso. Ele quer organizar o país conforme as regras do partido dele. A bandeira do PT para o PT está acima, da bandeira do Brasil está acima do bem do mal. O próprio Lula, né? Não existe viva alma mais honesta do que ele nesse país, entendeu? É isso. Então isso para ele está acima da realidade. E é assim que nas ditaduras comunistas a coisa acontece. Então eles vão contar a história da igreja para desmoralizá-la e neutralizá-la, destruí-la. Eles vão contar só pelo pior viés, entende? O jornalista iraniano que visitava a Albânia, fiel seguidor do Islã, repetia que, na sua concepção de vida, não era possível uma sociedade viver sem religião e que, sendo assim, deveria haver alguma prática religiosa clandestina no país. Nós nos encontrávamos normalmente em hotéis, já que seguíamos roteiros diferentes e, num desses encontros, fizemos um trato. Qualquer indício de vida religiosa que um de nós encontrasse, né, um informaria o outro. Dias depois, decidimos fazer um balanço de nossas investigações. Ele havia avistado, através de uma janela aberta, um crucifixo dependurado na parede de uma casa de esquadra. De minha parte, eu havia visto em Girocastra uma mulher idosa, com seus 80 anos, fazendo o sinal da cruz. Conseguira também o depoimento de um alto funcionário do governo, que disse o seguinte: minha mãe tem 83 anos e todos os seus filhos são membros do Partido Comunista e membros do Estado. Mas ela, até hoje, faz o sinal da cruz antes das refeições e reza antes de dormir. Na sua idade, já era difícil mudar, mas ela concorda que a religião é incompatível com a nossa sociedade de hoje. Você veja até que ponto pode chegar a alienação. Pelas leis albanesas, não é proibido acreditar em Allah. Isso aqui, para certas pessoas que não entendem, que acham que não, na Albânia se pratica religião, o ateísmo é pouco. Porra, né? Bom, pelas leis albanesas, não é proibido acreditar em Allah, por exemplo, no Deus cristão. O que não é permitido é a organização religiosa e a sua propaganda, a sua propagação também. Pode-se dizer com segurança que é impossível a realização de cultos clandestinos, porque sempre haverá algum vizinho contrário a essa atitude e disposto a tornar o assunto público. Ou seja, né, sempre os agentes, né, então sempre assim, o agente ele não precisa ser um membro do Estado,
Basta ser uma pessoa que já foi suficientemente perseguida, né, e cujas forças físicas e espirituais já estão desgastadas pelo Estado opressor, que ela já se torna uma colaboradora involuntária. Então, tem alguém ali fazendo uma oraçãozinha ali na frente de uma cruz, vamos denunciar. Então, esse é um tipo de ateísta que colabora com o Estado totalitário que é ateísta. Por todo o país podem ser vistas igrejas. Berat, uma cidade 120 quilômetros ao sul de Tirana, outrora foi um reduto ortodoxo. No cume do principal morro da localidade há uma antiga fortaleza e, dentro dela, até hoje existe um bairro com cerca de 200 casas. Só nesse bairro há 5 igrejas ortodoxas e 3 mesquitas, construídas entre os séculos XIII e XVIII. Lá de cima, avista-se toda a cidade, cortada pelo rio Ozon, e várias outras igrejas e o antigo mosteiro ortodoxo, onde hoje funciona um museu histórico. Então, a principal característica das edificações ortodoxas são os esguios ciprestes, sempre plantados pelos monges daquela região grega. Em todo o país, principalmente nas regiões próximas da fronteira com a Grécia, há pequenos ciprestais, né, que indicam terem existido naqueles locais igrejas ou mosteiros ortodoxos, em áreas hoje utilizadas para outras finalidades. Num caminho montanhoso que liga as cidades de Saranda a Vlora, no litoral sul do país, há uma grande área coberta de pinheiros milenares, onde outrora existiu um mosteiro ortodoxo. O local é extremamente privilegiado pela sua beleza natural. Mais ou menos na metade do caminho, após transpor uma cadeia de montanhas, chega-se a uma pequena planície ao nível do mar, onde está localizada a pequena vila de Derme. A estreita estrada asfaltada começa então a subir uma montanha não muito íngreme, fazendo curvas na mesma encosta e tendo o mar aos seus pés, né? Desta forma, atinge-se a altitude de 820 metros, de onde se vislumbra um cenário indescritível. A poucos quilômetros dali, no alto da montanha, está o velho Pinheiral. Ao invés de abrigar um mosteiro ortodoxo, porém, esconde um grande número de casas de férias utilizadas pelos trabalhadores. Então você percebe não só, né, a aniquilação ou a neutralização da vida espiritual no país, como até um certo paganismo, né, uma certa adoração da natureza, e o condicionar das pessoas a uma vida que segue apenas um ciclo linear, como da natureza, não um ciclo, uma linha vertical que transcenda isso, porque o ser humano é um ser transcendente por natureza, né? Então, quer dizer, o troço é evidente. Então, é evidente, gente, que, sim, o ateísmo, como movimento, né, você pode puxar vários exemplos de ateísmo ao longo da história, mas o ateísmo moderno está dentro aí do movimento niilista. Ele realmente está muito ligado aos movimentos totalitários comunistas. E isso é muito, muito perigoso e muito ruim para a inteligência, para a alma e para a vida das pessoas. Mas tem gente aí, né, que se acredita muito sã, por se autodeclarar ateu, antirreligioso, sei lá o que for, né? É uma piada, né? Eu espero que acorde.